No vídeo de hoje, vamos abordar um problema enorme que está abalando a indústria agrícola dos Estados Unidos. As recentes ações do Canadá causaram ondas de choque na agricultura americana e os efeitos colaterais estão sendo sentidos por todo o país. Se você é agricultor ou até mesmo se tem curiosidade sobre como isso impacta a comida que você consome, fique com a gente enquanto analisamos o histórico, os acontecimentos recentes e as possíveis consequências desse conflito comercial em andamento. Vamos lá! Para entender o que está acontecendo agora, precisamos voltar no tempo e analisar a longa história do comércio entre os Estados Unidos e o Canadá. Esses dois países estão profundamente entrelaçados economicamente há anos, com a agricultura no centro dessa relação. Pense nisso. Os agricultores dos Israel sempre contaram com o Canadá como um dos maiores mercados para produtos como grãos, gado e laticínios. Por outro lado, os agricultores canadenses dependem do vasto mercado americano para vender seus produtos. Essa parceria foi consolidada por meio de acordos comerciais importantes, como o NAFTA e, mais tarde, o USMCA. Esses acordos facilitaram o fluxo de mercadorias através da fronteira, beneficiando ambos os lados. Mas espere! As coisas tomaram um rumo dramático. Vamos falar sobre o que está acontecendo agora. A tensão comercial entre os Estados Unidos e o Canadá está escalando. Os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 25% sobre uma série de produtos canadenses, incluindo produtos agrícolas, e isso está causando uma grande reviravolta. Isso faz parte de um plano mais amplo dos Warnes para proteger as indústrias americanas e reduzir o déficit comercial. Mas aqui está o ponto crucial. O Canadá não ficou de braços cruzados. Eles retaliaram com suas próprias tarifas sobre produtos americanos como milho, soja e carne bovina. E agora, toda a comunidade agrícola está sentindo o impacto. Quem está sofrendo com essas tarifas? Vamos analisar. Os produtores de laticínios, por exemplo, foram muito afetados. Os agricultores de laticínios dos Israel sempre contaram com o Canadá para comprar seus produtos, mas agora, com essas tarifas, exportar laticínios para o Canadá se tornou muito mais caro, o que significa menor demanda e preços mais baixos para os agricultores americanos. Para muitas fazendas de laticínios, isso se tornou um pesadelo financeiro. Muitos estão lutando para sobreviver, tentando fazer o mínimo para cobrir as despesas enquanto veem seu futuro em risco. Os agricultores de grãos, especialmente aqueles que cultivam milho e soja, também estão no fogo cruzado. O Canadá foi um grande comprador de grãos americanos, mas agora as tarifas retaliatórias estão complicando tudo. Os preços caíram e os agricultores estão com uma sobra de colheitas que não conseguem vender. Isso não é apenas uma má notícia para os lucros deles, mas para toda a indústria. Com os preços baixos das commodities e uma feroz concorrência de outros países, esses agricultores estão sendo pressionados por todos os lados. E não podemos esquecer os produtores de gado. Os produtores de carne bovina e suína estão sentindo o impacto à medida que o custo de exportar gado para o Canadá dispara. Isso diminui a demanda e faz os preços despencarem. Imagine administrar um negócio onde suas receitas estão caindo e seus custos estão subindo ao mesmo tempo. Essa é a realidade para muitos agricultores de gado agora. Alguns estão até tendo que tomar a difícil decisão de reduzir suas operações ou tentar encontrar novos mercados. Mas espere, isso não se trata apenas dos próprios agricultores. Há uma imagem maior aqui: pequenas fazendas versus grandes corporações agrícolas. A divisão está crescendo. O impacto não é sentido de forma igual por todos. Enquanto as grandes fazendas corporativas podem ter os recursos para enfrentar essa tempestade, as pequenas fazendas familiares estão realmente sendo muito afetadas. Muitas dessas pequenas fazendas simplesmente não têm a reserva financeira para absorver os custos extras das tarifas. Como resultado, estamos vendo uma aceleração da consolidação das fazendas, onde operações maiores estão comprando as fazendas em dificuldades. Isso é uma mudança grande que pode remodelar a paisagem agrícola de forma permanente. Além disso, há o lado humano da coisa. Os agricultores já estão enfrentando estresse suficiente devido ao clima imprevisível e à instabilidade do mercado. E agora esse conflito comercial. O impacto emocional é real.
Famílias e comunidades inteiras estão vivendo com incertezas, as pressões financeiras estão aumentando e as dificuldades de saúde mental entre os agricultores estão se tornando uma grande preocupação. Isso é mais do que apenas números, é sobre a vida das pessoas. Então, o que acontecerá a seguir? Bem, a incerteza pode gerar efeitos colaterais além do mundo agrícola. Se essas tarifas permanecerem, podem causar ondas de choque em economias locais inteiras. Negócios locais, que dependem do setor agrícola, como fornecedores de equipamentos, processadores locais e até restaurantes, começarão a sentir os efeitos à medida que os agricultores lutam. Comunidades inteiras que dependem da agricultura podem ver uma queda econômica. E aqui é onde as coisas ficam interessantes. O mundo está observando. Outros países podem ver essa tensão como uma oportunidade. China, México, União Europeia podem entrar para preencher a lacuna deixada pela redução do comércio entre os Estados Unidos e o Canadá. Isso significa novas oportunidades para os agricultores, mas também novos desafios. Adaptar-se a novos mercados nem sempre é fácil, e também há o risco de que a agricultura americana se torne mais vulnerável à volatilidade dos mercados globais. Falemos de tecnologia por um segundo. Enquanto os agricultores tentam sobreviver, muitos estão recorrendo à tecnologia para ajudar. A agricultura de precisão, por exemplo, ajuda os agricultores a serem mais eficientes com água, fertilizantes e trabalho, essenciais para aumentar os lucros em tempos difíceis. Mas aqui está o problema. Essas tecnologias podem ser caras e, com a incerteza comercial pairando, os agricultores estão hesitantes em fazer esse tipo de investimento. É uma situação difícil. Eles precisam inovar para se manter competitivos, mas a pressão financeira está tornando isso mais difícil do que nunca. O panorama de longo prazo. Esse conflito comercial pode remodelar a indústria agrícola de maneiras que não podemos prever completamente. Se as coisas não melhorarem, pode haver uma reestruturação das práticas agrícolas dos Estados Unidos e do Canadá no pior cenário possível. Os agricultores podem ser forçados a sair do mercado e podemos ver uma mudança nos padrões de comércio global, deixando os agricultores da América do Norte lutando para se recuperar. Mas, por outro lado, também há a chance de novas oportunidades. Os países estão observando de perto, e se os Estados Unidos e o Canadá conseguirem fechar um acordo melhor, isso pode remodelar o futuro da agricultura norte-americana de uma forma mais sustentável e inovadora. A linha de base é que esse conflito comercial está longe de acabar e seus impactos ainda estão se desenrolando. Os agricultores continuarão a enfrentar escolhas difíceis: inovar ou manter o curso, lutar pela sua fatia de mercado ou explorar novas oportunidades. A incerteza é real, mas uma coisa é certa: essa situação vai definir o futuro da agricultura nos próximos anos. Certamente, vamos nos aprofundar ainda mais na complexidade das tensões comerciais entre o Canadá e os Estados Unidos, explorando tanto as consequências imediatas quanto as de longo prazo para o setor agrícola, as relações comerciais e a economia global. Embora o foco dessas tensões comerciais tenha sido amplamente no Canadá e nos Estados Unidos, os efeitos também estão sendo sentidos em uma escala global muito mais ampla. O setor agrícola é um componente-chave da economia global, e as interrupções no comércio de bens essenciais como grãos, carnes e produtos lácteos podem ter efeitos em cadeia que vão muito além da América do Norte. Países ao redor do mundo, especialmente os da União Europeia e da Ásia, estão monitorando de perto a situação, pois ela pode influenciar as cadeias de suprimento de alimentos globais, os preços das commodities e os acordos comerciais, os desequilíbrios comerciais e as batalhas tarifárias entre o Canadá e os Estados Unidos são sintomáticos de tendências econômicas maiores. As nações estão repensando sua dependência de parceiros comerciais tradicionais, diversificando seus engajamentos econômicos e explorando novas formas de proteger suas indústrias domésticas da volatilidade que tarifas e políticas protecionistas
Podem trazer. Nesse contexto, as ações que o Canadá está tomando para diversificar seus parceiros comerciais podem servir como um modelo para outras nações que buscam proteger seus setores agrícolas dos impactos de disputas comerciais semelhantes. A resposta proativa do Canadá às tensões comerciais com os Estados Unidos não apenas protege seus interesses agrícolas, mas também destaca uma mudança significativa na maneira como o comércio global é conduzido. Ao aumentar as exportações para a União Europeia e a China, o Canadá está se posicionando como um jogador-chave no mercado global em evolução. Sendo o segundo maior exportador de bens agrícolas do mundo, a capacidade do Canadá de se adaptar às novas dinâmicas comerciais é crucial para manter sua posição no cenário global. Essa mudança também está influenciando como os agricultores canadenses abordam seus modelos de negócios. Em vez de depender dos Estados Unidos como seu principal mercado, agora são forçados a inovar, explorar mercados alternativos e abraçar o potencial dos acordos comerciais internacionais que podem oferecer condições mais favoráveis. Essas mudanças estão remodelando a forma como a agricultura canadense está estruturada, desde as estratégias de produção até a logística de exportação.